Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 45 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. E Café Minete. Produtos Minete, das Montanhas Capixabas, para sua mesa. Olá, está começando o nosso Sim Notícias com os principais destaques da região. Veja na edição desta segunda-feira. Ambulantes fizeram um manifesto e fecharam parcialmente a BR-101 em Linhares. O prefeito de Linhares participou do programa Linhares Show na rádio Sim FM. O Cine da cidade abriu a semana com dezenas de vagas de emprego. Final de semana movimentado para a Polícia Militar e bombeiros da região. A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, intensificou fiscalização à venda clandestina de gás de cozinha. Hoje é dia da coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim, canal do Espírito Santo. Bom, começando essa edição, você vê essa linda foto aqui, nessa imagem belíssima do Riozinho, Pontal do Ipiranga. Começando o verão, né? Um grande atrativo da região de Pontal é o Riozinho. Essa foto nos foi enviada pelo nosso telespectador Rafael Marchetti. Obrigado pela gentileza. Ambulantes fizeram um manifesto em Linhares e chegaram a fechar parcialmente a BR-101. Eles se queixam de uma lei municipal que proíbe o comércio ambulante na cidade. O protesto começou pela manhã, por volta das 8 horas. Os comerciantes ambulantes se manifestaram primeiramente em frente à Prefeitura de Linhares e logo depois se dirigiram à BR-101, onde o trânsito ficou parcialmente interditado. O prefeito tirou todos os ambulantes da rua, disse que a gente não poderia mais trabalhar para sustentar as nossas famílias, porque a gente estava trabalhando ilegalmente. Aí a gente vai na prefeitura para tentar se legalizar. Olha, eu trabalho na rua, vendo meia, pano de prato, na rua, e o fiscal me tirou de lá, disse que eu não podia trabalhar porque eu estava ilegal. Então eu quero trabalhar legalizado, o que é que eu posso fazer? Aí a prefeitura diz que não tem como legalizar. Falei, mas eu preciso trabalhar. Eu moro aqui, eu tenho família para sustentar, esposa, filha, aluguel. O que é que eu vou fazer com minhas contas? Faz uma semana que eu não estou trabalhando, estou com um aluguel atrasado, estou, como diz, pedindo socorro. A Ingrid teve que demitir 2 funcionárias por não poder trabalhar e arcar com as despesas. Ela até procurou a prefeitura, mas segundo ela, não foi possível chegar a uma solução para este problema. A minha dúvida é a seguinte, só acontece em Linhares. Em Aracruz existe regularização, em Vitória você passa, você vê pessoas trabalhando, e aí quando eu questiono por que não há regularização, para a gente eles falam que é lei municipal. Entendeu? Já perguntei, existe meio jurídico da gente entrar em contato, da gente fazer o processo, para a gente conseguir a regularização, e eles falam que não, porque é somente o prefeito e os vereadores que podem fazer essas leis. O Anderson, que trabalha como ambulante há diversos anos na cidade, também reclamou da situação. A gente está querendo os nossos direitos para trabalhar, só que infelizmente a prefeitura não tem uma solução para a gente. A gente já foi na Câmara de Vereadores, a gente já fizemos reunião com eles solicitaram que ia adequar um lugar para todas as pessoas aqui, os ambulantes, trabalhar, e a gente está vivendo dessa promessa até hoje, nada foi concretizado ainda. Então por isso que esse é o motivo da nossa dignidade hoje aqui, que realmente a gente não queria estar fazendo isso, mas a gente quer nossos direitos, porque aqui todo mundo é pai de família, todo mundo tem uma família, todo mundo precisa levar seu pão para casa, né? Então eu queria ver qual é a solução da prefeitura para a gente, porque a gente precisa de uma solução. O trânsito foi desviado próximo ao HGL e, apesar da lentidão do trânsito, o protesto seguiu de forma ordeira e pacífica. Bom, em nota, a Prefeitura de Linhares informou que a fiscalização segue uma recomendação do Ministério Público com o objetivo de coibir a ocupação irregular de espaços públicos. A fiscalização tem sido realizada para orientar os trabalhadores informais sobre a legislação. O Cine de Linhares abriu a semana com dezenas de vagas de emprego. A gente traz agora este assunto e outros destaques no Giro de Notícias.
A semana começa com 98 vagas de emprego no Cine Linhares. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. Os destaques dessa semana são para as vagas de consultor de vendas, embalador à mão e operador de empilhadeira. Os interessados em concorrer a alguma das vagas devem se dirigir ao Cine das 8 às 17 horas, munidos de currículo, carteira de trabalho e previdência social com o número do PIS, RG e CPF. Linhares registrou até este domingo 9.973 casos confirmados de Covid-19, 10.125 casos suspeitos e 150 mortes. O número de curados é de 9.390 e o índice de letalidade da doença no município é de 1,5%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19 do governo do estado. E o prazo para a retirada do kit merenda nas escolas do município foi prorrogado até quarta-feira. Os pais ou responsáveis devem se dirigir até o DAI, Departamento de Alimentação Escolar, das 8 às 17 horas. O departamento fica localizado na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Shell. Para a retirada é preciso que seja apresentado um documento com foto. O uso de máscara é obrigatório. O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, foi entrevistado no programa Linhares Show, apresentado pelo jornalista Altemar Félix na rádio Sim FM hoje. Esteve presente no programa Linhares Show com Altemar Félix na rádio Sim FM, o prefeito reeleito Guerino Zanon. Guerino, que já vai para o seu 5º mandato, aproveitou a oportunidade para agradecer a população linharense pelo resultado nas urnas. O prefeito parabenizou os vereadores eleitos e falou sobre a importância da boa relação com a Câmara de Vereadores. De acordo com ele, sempre existiu uma relação de respeito entre o Legislativo e o Executivo, e ele espera que essa relação continue. Guerino também falou sobre as dificuldades enfrentadas ao longo dos últimos anos, especialmente em 2017, e sobre o impacto que a pandemia trouxe para o município nas áreas de saúde, educação, segurança, entre outras, neste ano. É isso aí, gente. Vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será de sol entre nuvens, mas sem chuvas, temperaturas bem elevadas. Linhares com mínima de 23 e máxima de 35 graus. Em Colatina, mínima de 21, máxima de 32. São Mateus com mínima de 22 e máxima de 33. E Vitória, mínima de 23 e máxima de 32 graus. A seguir, a gente traz os destaques de São Mateus e região, inclusive o trabalho da ANP, Agência Nacional do Petróleo, que intensificou a fiscalização a venda clandestina de gás de cozinha. Voltamos trazendo os destaques de São Mateus e região. Começamos com um resumo dos destaques policiais do final de semana. 3 homens foram presos na noite da última sexta-feira após serem flagrados em plena atividade do tráfico de drogas no bairro Aroeira, em São Mateus. Com eles foram apreendidos mais de 200 gramas de maconha, pedras de crack, buchas de maconha prontas para venda, além de uma espingarda calibre 12, munições de diversos calibres, balança de precisão, entre outros objetos usados pelo tráfico. Durante uma abordagem de rotina na ilha de Guriri neste final de semana, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com 6 munições intactas. A arma foi apreendida com 2 suspeitos que foram encaminhados para a 18ª Delegacia de Polícia Civil. No bairro Santo Amaro, em Conceição da Barra, a PM tirou de circulação um homem acusado de comandar um ponto de venda de drogas. Com ele, foram apreendidos papelotes de maconha e uma pequena quantia em dinheiro. E a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, intensificou a fiscalização ao comércio clandestino de gás de cozinha em São Mateus e região. Mais de 100 botijas de gás foram apreendidas por fiscais da ANP, Agência Nacional do Petróleo, em São Mateus, nos últimos 60 dias, em estabelecimentos clandestinos que não tinham autorização do órgão. O proprietário de um estabelecimento legalizado e que não quis gravar entrevista, disse que, apesar das apreensões, o comércio clandestino continua. Procuramos o Corpo de Bombeiros para falar sobre o assunto. Quando a gente fala sobre GLP, gás com efeito de petróleo, a gente tem uma série de itens e riscos a serem considerados. É um gás extremamente inflamável,
É um gás que traz a toxicidade para quem faz, né, quem está próximo e aspira, se sente mal e tem uma série de consequências. E por conta disso, ele exige técnicas, exige paramentos, existe uma série de itens que permitem mitigar o risco. A gente não encerra o risco, mas a gente controla ele. Então, para isso, existem diversas normas técnicas, tanto da parte da Petrobras, tanto da parte do Corpo de Bombeiros, que regulam isso. Então, quando a gente vê um estabelecimento, quando a gente se depara com um estabelecimento que está em desacordo, em desalinho com isso, infelizmente a gente está se deparando com um estabelecimento que realmente está correndo um risco para ele e para quem está em volta. Então, uma falta de responsabilidade muito grande com relação a isso. O Corpo de Bombeiros ele tem as normas técnicas a serem seguidas pelos historiadores nos estabelecimentos que fazem a comercialização. Esses estabelecimentos eles têm as licenças adequadas, então eles estão seguindo todas as normas. E o que a gente pede é, sigam por gentileza as normas. A gente vai fazer a fiscalização, sim, a gente vai estar presente, sim, mas tudo é pensado para permitir a segurança do cidadão e daqueles que trabalham com isso. Pois é, o capitão Rainer do Corpo de Bombeiros também lembrou dos perigos, para quem compra botijões de gás de distribuidores clandestinos. Quando a gente pensa no vazamento do GLP, existe uma pressão submetida naquele recipiente, existe um recipiente que eles têm que estar ok para receber aquela pressão e aquela substância ali dentro. A partir do momento que a gente adquire de um local clandestino, a gente não tem certeza de segurança. Então a gente não sabe se aquele recipiente ele está adequado para aquilo, se a pressão está condizente. Então a gente não sabe dizer, mensurar a quantidade, a capacidade de problema que aquela pessoa pode ter, o risco que ela está correndo. Então assim, o que a gente recomenda é procura o local adequado, que está de acordo com as normas, para a gente estar respaldado pela segurança que já é pensada antes. É isso aí, todo cuidado é pouco, a prevenção acima de tudo, né? Vamos ver agora como abriu a semana no mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 489 a saca. Arábica 7, R$ 382. Conilon tipo 7 fechou cotado a R$ 372 a saca. Não sai daí, após o intervalo você confere destaques de Colatina e também a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. O final de semana foi movimentado para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros em Colatina. Na noite de sexta, por volta de 8 horas, uma caminhonete com 4 ocupantes bateu de frente com um caminhão carregado de bananas, que seguia de Colatina para Baixo Guandu pela BR-259. O motorista do caminhão contou para os bombeiros que se deparou com uma carreta na frente dele em uma velocidade menor e, para evitar uma batida traseira, precisou desviar para a contramão, atingindo a caminhonete. Nela estava uma mulher, o motorista e seus 2 enteados. Um deles, identificado como Natan Vitor de Carvalho Soares, que estava no banco traseiro, morreu no local. Ele completaria 18 anos esta semana. A irmã e a mãe de Natan não se feriram. O motorista precisou ser retirado das ferragens pelos bombeiros e foi levado para o hospital Silvio Avidos. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o pai do motorista do caminhão foi ao local do acidente para ajudar o filho e acabou atropelado por 2 motos que passavam pelo trecho em alta velocidade, apesar da sinalização e da interdição de uma das pistas. Na manhã de sábado, ainda era possível ver no acostamento o carro envolvido no acidente, cuja família era de Resplendor, em Minas Gerais. Já na madrugada de sábado, a Polícia Militar de Colatina acabou com um baile funk clandestino que acontecia no bairro Santa Helena, próximo também à BR-259. No local, havia aglomeração, consumo de bebida alcoólica e uso de drogas. A ação terminou com 11 pessoas presas, sendo 2 por tráfico, 8 por embriaguez ao volante e um menor por agressão, que atingiu um policial militar no rosto com uma garrafada. No local, a polícia também apreendeu um simulacro de arma de fogo. E em Baixo Guandu, o homicídio contra um motociclista ocorrido na madrugada deste domingo está sendo investigado pela Polícia Civil. Bom, sobre o acidente citado na reportagem, o pai do caminhoneiro envolvido teve traumatismo craniano e está internado em estado grave no Hospital Estadual Silvio Avidos. Um dos motociclistas sofreu lesões nas pernas e também foi levado para o hospital. O motorista da caminhonete, que é de Marilândia, também permanece internado e o estado de saúde dele é estável.
E para fechar o nosso Sim Notícias de hoje, eu convido a Adriane Monteiro com a coluna Saúde e Bem-Estar de hoje. Boa noite, Adriane, bem-vinda. Boa noite. A fascite plantar é um termo muito comum, você já deve ter ouvido falar. Acomete muitas pessoas e é designada por um processo inflamatório na fáscia plantar, estrutura espessa localizado na sola dos pés, que tem a função de ajudar no amortecimento e estruturação dos pés. Pessoas com fascite plantar queixam-se de dor na região do calcânio ou ao longo da sola do pé. São diversas as causas que podem levar a pessoa a desenvolver uma fascite plantar. Pisada pronada, ou seja, aquela pessoa que pisa para dentro. Pessoas com o pé muito cavo, o rígido. Pessoas com o pé plano, sem aquela curva na sola do pé, que também pode gerar um estresse na fáscia. Pessoas que praticam corrida ou esportes de impacto, que leva a microtraumas repetitivos no local. Pessoas obesas, pessoas que trabalham em pé por muito tempo. Então, como você pode ver, diversos são os fatores que podem levar a fascite plantar. E como eu falei anteriormente, é comum a dor no calcanhar ou sola do pé como um todo. Pode também acontecer inchaço no local. É comum doer logo pela manhã. Os primeiros passos do dia podem ser muito dolorosos. Se você tem fascite plantar, você pode fazer exercícios de alongamento, exercício de fortalecimento, tanto da panturrilha quanto do pé. Se a dor persistir, procure um fisioterapeuta. Uma avaliação bem feita irá conduzir de forma assertiva seu tratamento. Embora a recuperação seja lenta, o tratamento conservador, baseado em fisioterapia, é suficiente para a solução desse problema que incomoda tanto. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor. Obrigado, Adriane, pela participação. Até semana que vem. Por hoje é só. Agradeço a você que acompanha nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube. Reveja o nosso conteúdo e compartilhe nossos vídeos. Mensagens você pode mandar, claro, para o nosso WhatsApp 99622-4547. TV Sim, canal do Espírito Santo.